A Revolta de Canudos envolve um conflito que durou de 1896 a 1897 entre o exército brasileiro e os sertanejos que viviam numa comunidade autossuficiente, dirigida pelo líder religioso Antônio Conselheiro. Hoje, vamos entender por que Canudos é um dos movimentos sociais mais importantes da América do Sul e culminou na maior guerra civil do Brasil. Havia 5 anos que fora abolida a escravidão e 4 que fora proclamada a República, quando Antônio Conselheiro e seus seguidores chegaram na localidade de Belo Monte, no nordeste da Bahia, dando origem ao Arraial de Canudos. A situação social do Nordeste no final do século XIX era terrível. A fome, a seca, o desemprego e a concentração de terras nas mãos de poucos eram causas da miséria crônica do povo nordestino. Sem acesso à terra e sem trabalho, grupos de ex-escravos e os caboclos sertanejos vagavam pelas estradas e sertões. Essa gente paupérrima agrupou-se em torno do discurso de salvação e acolhimento do conselheiro. Canudos se tornou a terra prometida, um outro Brasil, que chegou a ter 25 mil habitantes. Na comunidade criada por Antônio Conselheiro, não existia diferença social. Os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. A produção era suficiente para suprir seus habitantes e vender os excedentes. Esse modelo de sociedade e economia atraía milhares de sertanejos. Porém, para os padres que perdiam fiéis e os proprietários de terra que perdiam trabalhadores, era um reduto de fanáticos que devia ser eliminado. Os jornais diziam que Antônio Conselheiro era monarquista e liderava um movimento para derrubar a República. Mas a verdade era que Antônio Conselheiro responsabilizava a República pelo sofrimento da população. Para ele, na sua simplicidade, o governo era a materialização do reino do anticristo na Terra. A região sudeste, mais desenvolvida, queria a destruição de Canudos. E logo, esta também foi a opinião pública nacional. Era o Brasil das elites urbanas contra o Brasil de pobres e miseráveis que tinham encontrado a esperança e uma forma de sobrevivência. O início do conflito. Em outubro de 1896, o conselheiro havia mandado comprar em Juazeiro a madeira para a construção de uma capela. A madeira, mesmo paga, não foi entregue. Espalharam-se boatos que a comunidade iria atacar Juazeiro para retirar sua madeira. O boato não se concretizou, mas mesmo assim, um destacamento policial de mais de 100 soldados seguiu para a região. Esse destacamento foi surpreendido por seguidores do conselheiro. As baixas foram maiores do lado da tropa de Belo Monte. No entanto, as tropas governistas retrocederam. Segundo ataque. A segunda expedição acontece em janeiro de 1897, com 250 homens que novamente falharam na tentativa de destruir Canudos. O povo do conselheiro, abastecido pelas armas conseguidas na primeira batalha, tinham agora mais poder de fogo e causou grande dano às tropas governistas. As notícias que chegaram na capital foram alarmantes. Terceiro ataque. Para a terceira expedição em março de 1897, o presidente Prudente de Moraes envia o experiente coronel Moreira César.
Os 1.300 soldados não contavam que as forças do conselheiro estavam reforçadas por populares que se uniram em defesa do homem santo. Em violenta batalha, são abatidos centenas de homens do lado governista, inclusive o coronel Moreira César. A tropa retrocede com o peso de mais uma derrota. Diante do fracasso da terceira expedição, inicia-se uma verdadeira mobilização militar e ideológica contra Canudos. A República sentia-se abalada e o seu maior inimigo eram os esfarrapados camponeses de Canudos. Último ataque. Em abril de 1897, foi realizada uma quarta expedição, liderada pelo general Arthur Oscar, com 4.283 soldados armados e com as mais avançadas armas da época. O que ocorreu em seguida foi um massacre, com a destruição completa de Canudos, a morte de mais de 20.000 sertanejos, inclusive o conselheiro. Centenas de moradores foram degolados após se renderem, inclusive mulheres e crianças. O corpo de Antônio Conselheiro foi decapitado e queimado. A fé e a devoção são características marcantes do povo sertanejo. Só o poder da fé faria aquela gente resistir daquela forma. Antônio Conselheiro foi uma espécie de santo. Foi o padrinho de todos. Este foi um dos maiores horrores já praticados no território brasileiro, com mais de 25.000 mortos. A batalha final, que destroçou Canudos, foi um ato de covardia, um crime histórico monstruoso que deixou uma ferida aberta no sertão brasileiro.